Amém? Às vezes a gente acha que isso aqui é o nosso culto. Isso aqui é uma celebração. Amém? Eu e você somos convidados a cultuar a Deus todos os dias. Isso aqui é o expressar daquilo que nós estamos vivendo dia após dia. Amém? Você crê nisso? É importante a gente entender nessa perspectiva. Senão a gente acha que dá para viver a vida assim meio de qualquer jeito. Aí chega no domingo e eu vou lá prestar culto a Deus. Não, você e eu somos convidados a diariamente prestarmos culto ao nosso Senhor. E esse momento é o momento onde nós celebramos aquilo tudo que nós estamos vivendo durante a semana. Amém? Então, às vezes a gente vem num lugar como esse e diz assim, eu sei, hoje eu estava, parecia que o céu está fechado, não tô. Às vezes é porque a gente passou a semana desconectado de Deus. Aí chega numa oportunidade como essa e quer que o céu se abra, quer que as coisas aconteçam. Nem sempre é assim, irmãos. Amém? Então eu quero te encorajar, te animar, para que você possa entender que, saindo daqui, você já está cultuando a Deus. A forma como você chega no seu trabalho, como você interage com as pessoas, você está cultuando a Deus. Amém? E isso aqui é o que desemboca o nosso cultuar. É o momento onde a gente celebra por aquilo que Deus é em nós, por aquilo que Ele tem nos proporcionado, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Amém? Você tem motivos para celebrar Deus? Eu creio que sim. A gente hoje participa da ceia porque tem motivos de sobra para celebrar o nosso Rei que vive. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem, antes de comprar alguma coisa, hoje em dia, vai para a internet pesquisar se vale a pena ou não? Quem faz isso? Quem vai pesquisar os reviews de alguma coisa que precisa comprar? Né? Review é uma análise, então hoje tem muito na internet. E antes de eu falar isso, né, eu fui para a internet pesquisar sobre tudo. Comecei a perguntar coisas ali, tipo, vale a pena hoje casar? Botei assim. E aí apareceu um monte de vídeo assim, de gente, uns dizendo que vale a pena, outros que não vale a pena, uns coluna do meio. Sobre tudo, vale a pena ter filho? Aí tem review sobre isso. Vale a pena você mudar de cidade para tal cidade? Aí você quer comprar determinado, eu quero comprar um telefone. Aí você vai ver lá, naquele modelo, no valor que você tem, aparece uma infinidade de oportunidades para você comprar, e aí você vai nos reviews, você vai ver ali, né, os prós, os contras, não é assim? E a verdade é que hoje, a grande parte de nós lida com isso. Alguns de nós não compram mais nada se antes não virem ali um review de algum material. Eu acabo comprando muita coisa para a igreja, né? Muita coisa eletrônica, e aí eu não consigo comprar mais nada para a igreja sem antes assistir alguns vídeos lá. Uns vão dizer que é bom, outros que é ruim. Então hoje é uma ferramenta funcional. Só que isso não é novo. O que é maravilhoso é que a gente acha que isso é uma coisa muito nova, mas a Bíblia já apresenta alguns reviews de algumas coisas e a gente não percebe. Tem reviews na Bíblia que tem para mais de 3.000 anos. E hoje, justamente, eu gostaria de falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre um desses reviews, sobre que tipo de vida você deve viver. A Bíblia fala de uma vida bem-aventurada, de uma vida feliz. E a vida feliz e bem-aventurada que a Bíblia fala não é aquele feliz do cara que achou uma nota de R$100 no chão, não é aquele feliz do cara que ganhou algum presente legal, que é aquela felicidade que é felicidade, mas ele é momentânea. Você achou ali uma nota de R$100, que legal, maravilha, mas você vai na padaria e vi que R$100 numa padaria hoje já não é mais dinheiro, não é? E aí aquela alegria já passa. Não, a bem-aventurança, a vida feliz que a Bíblia apresenta uma possibilidade para o justo, e o justo não é aquele que é perfeito, mas quando a Bíblia fala do justo, não é aquele que é melhor que os outros, não é aquele que se sobressai sobre os outros, é aquele que é justificado por Jesus, amém? É aquele que, quando se posiciona e se apresenta, ele não se apresenta com os seus méritos, mas ele se apresenta com os méritos de Jesus sobre ele.
Então a Bíblia vai dizer que esse justo pode viver uma vida bem-aventurada. E existe uma vida bem-aventurada para ele. Mas a Bíblia fala também de uma vida para o ímpio, que é uma vida insípida, sem sabor, sem graça. É uma vida marcada por desafios. E é maravilhoso porque a Bíblia faz literalmente um review dessas duas vidas. E a gente vai nessa noite. Obrigado, irmão Daniel, que o Senhor te dê netos. Pode ser? 4. Amém. Né? Tá ligado? Em nome de Jesus. E aí a Bíblia vai apresentar essas duas vidas e ela vai literalmente apresentar os prós e os contras. E a gente nessa noite vai ser oportunizado pelas Sagradas Escrituras e pelo Espírito de Deus para fazer a escolha que mais estiver de acordo com aquilo que Deus já está plantando no seu coração. Abra comigo Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1, hoje, diferente do cotidiano, a gente vai ler na versão Almeida. Sempre eu leio a Bíblia na versão NVI aqui. Hoje, só para contrariar um pouquinho, a gente vai ler na versão Almeida, tá? Vamos lá, a gente vai ler, é um salmo bem pequenininho, e a gente vai ler os 6 versículos do Salmo 1, ok? E olha o que diz o Salmo 1 a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. No Salmo 1, Deus nos apresenta, por meio do seu salmista Davi, ele nos apresenta 2 caminhos. E a nítida sensação que nós temos aqui é que Deus quer nos apresentar um review desses 2 caminhos e dizer, pois bem, olhando isso você escolhe o caminho que você vai tomar. E eu queria começar pelo caminho da bem-aventurança, pelo caminho da felicidade. Felicidade essa perene, felicidade essa que, como eu falei, não é simplesmente alguns picos de dopamina, não é simplesmente algumas conquistas, não, é muito mais do que isso. Uma felicidade que vai perpassar todos os desafios da nossa vida. Amém? Você está comigo? Amém. Glória a Deus por isso. Então eu quero começar nesse primeiro momento, nesse primeiro review da vida bem-aventurada, porque parece que nos é apresentado aqui, nessa vida bem-aventurada, 3 razões muito claras para essa vida bem-aventurada. 3 razões muito claras para que a gente possa escolher essa vida bem-aventurada, essa vida feliz, essa vida que é a vereda do justo. Amém? E eu queria, com você, caminhar nessa primeira jornada, aonde a gente vai perceber que o justo, ele é feliz primeiramente pelo que ele rejeita. Ele é feliz primeiramente pelo que ele evita. Amém? Nós vemos no verso 1 do Salmo 1 que o justo, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. O justo é feliz, primeiramente, pelo que ele rejeita. Amém? Ou seja, está dizendo aqui que essa vida bem-aventurada, ela precisa produzir em nós uma capacidade de fazer escolhas. E as escolhas, elas vão ser muito mais bem-sucedidas por aquilo que nós abrimos mão do que por aquilo que nós escolhemos. E aí nós vamos perceber que a primeira coisa, o justo, ele vive essa alegria decorrente daquilo que ele evita em primeiro lugar. E aqui nesse primeiro verso do Salmo 1, a gente tem 3 coisas apresentadas para nós. A gente tem 3 tipos de pecadores apresentados,
a gente tem 3 pecados apresentados e a gente tem 3 lugares apresentados só no Salmo 1. E eu queria avançar com você, primeiramente, a respeito desses 3 lugares que nos são apresentados no Salmo 1. A Bíblia vai dizer no verso 1 que não anda no conselho dos ímpios. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, anda, detém e se assenta. Você vê que é um processo progressivo. E o pecado ele é muito assim, o pecado escala na nossa vida. A gente hoje começa, às vezes, omitindo verdades. Não, eu não vou mentir, não vou trazer prejuízo a ninguém, mas aí você começa omitindo verdades. Você começa omitindo verdades de você mesmo. Sabia disso? Você começa mentindo, enganando para você mesmo. Não se deparando com a sua realidade. Aí isso vai escalando, aí você já começa a mentir e omitir das pessoas que você ama, que são mais próximas, depois com as mais distantes. Isso vai escalando na vida do ser humano, não só do crente, mas na vida do ser humano. O pecado ele vai instalando e escalando, vai aumentando a proporção, e a gente percebe que aqui o salmista faz questão de mostrar. Primeiro ele anda, depois ele se detém, ele para, e depois ele se assenta. Depois o salmista vai mostrar também nesse primeiro verso 1, que existem 3 tipos de pecadores. O ímpio, o pecador e o escarnecedor. O ímpio é aquele que, basicamente, Deus não está na equação da sua vida. O ímpio, ele não é mal por escolha. Ele é essencialmente mal, porque todos aqueles que estão distantes de Deus, eles são essencialmente mal, né? A nossa essência é uma essência inclinada para a maldade, a nossa carne é inclinada para a maldade, mas o ímpio é aquele que, inevitavelmente, Deus não é levado em conta. Deus não está na equação. Ele vive a vida como se Deus não existisse. E certamente você tem pessoas na sua vida, amigos queridos, pessoas especiais, que são ímpios, que Deus não entra na equação. Ela vive a vida, ela não deseja o mal de ninguém, ela não se esforça para fazer o mal para ninguém, mas, Deus não faz diferença. Deus não está ali, não importa viver a vida muito mais apoiado na força do seu braço, no seu desempenho, do que qualquer outra coisa. Esse é o ímpio, mas a Bíblia fala também do pecador. A segunda escalada é o pecador. Assim como o caminho escala para se deter e depois para se assentar, o pecador ele começa com o ímpio, depois a gente vê o pecador. O pecador é aquele que é um pouco diferente do ímpio, porque ele já sabe qual é a vontade de Deus. O pecador somos nós, que sabemos qual é a vontade de Deus, sabemos como é a lei de Deus, e deliberadamente escolhemos pelos nossos prazeres. Esse é o pecador. O pecador, ele sabe que Deus quer que você fale a verdade, mas entre você falar a verdade e perder tração com determinada situação, você mente. Entre você lutar contra a sua carne, você dá vazão à sua carne, você dá vazão à sua carne. Então o pecador é essa pessoa que sabe o que Deus quer, mas escolhe satisfazer a sua vontade. Mas nós temos mais uma escalada, que talvez é o último degrau da maldade aqui nesse texto explícito, que é o escarnecedor. Que ele não só sabe qual é a vontade de Deus, ele não só conhece a lei de Deus, e ele não faz e não obedece à lei de Deus, mas ele se opõe à lei de Deus. Ele é contrário, ele escarnece, ele destrói e trabalha para destruir intencionalmente aquilo que Deus está fazendo. E raramente nós encontramos pessoas assim, mas encontramos, essa é a verdade. 3 caminhos, 3 tipos de pecadores, mas nós encontramos nesse texto também 3 expressões do pecado. E aí nós vamos voltar ao verso 1, que vai dizer que bem-aventurado é aquele que escolhe não estar debaixo do conselho dos ímpios. Bem-aventurado é você, feliz é você, quando você decide não caminhar debaixo da orientação daqueles cuja Deus não está na equação. Talvez é a pessoa que o que rege a vida dela é o desempenho dela.
O que rege a vida dela é o esforço dela. Deus não entra na equação. E aí está dizendo que o bem-aventurado é aquele que decide não estar debaixo desse conselho. Ou seja, o bem-aventurado, ele não vai deixar que esse conselho conduza as suas decisões. Por quem você é conduzido? Mas existe uma outra expressão aqui que é apresentada, que é: ele não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. O que é legal é que a palavra caminho aqui no verso 1 não é o caminho que se construiu naturalmente. É uma pavimentação. É algo que foi construído. É uma edificação. Quando o salmista está falando de caminho, é algo que foi construído. Então está dizendo que o pecado, o caminho do pecador, foi construído, foi intencionalmente edificado para aquilo. E aí está dizendo que o bem-aventurado, ele não se detém nesse caminho. O Evangelho de João vai falar de um momento extraordinário, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Muito provavelmente você vai lembrar disso. Já no final do seu ministério, Jesus reúne os apóstolos e decide lavar os pés deles. Eles rejeitam, no primeiro momento, eles rejeitam aquilo. Pedro, mais do que todos, salta e diz: não, os meus pés não. Jesus diz para ele: não, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus estava ensinando uma lição sobre humildade para aqueles homens, mas Jesus estava ensinando uma lição, dizendo que aqueles que são discípulos de Jesus, no caminho, eles vão sujar os pés. Eles vão precisar, momento após outro, terem seus pés limpos. O que Jesus está dizendo é que os discípulos de Jesus, no caminho, eles vão pecar, mas eles não vão se deter no caminho do pecador. O que o salmista está dizendo é: o pecado precisa continuar sendo um acidente de percurso na vida do cristão. O bem-aventurado não tem o pecado como um lugar de morada, não tem o pecado como um lugar de estadia. O bem-aventurado, ele não se detém no pecado. Ele peca, é evidente, mas o pecado é um acidente. O pecado produz tristeza, o pecado produz arrependimento. Agora, o que o salmista está dizendo: não se detenha no caminho do pecado. Não more ali, não resida ali. Quantos de nós carregam pecados de estimação? Quantos de nós já não lutam mais com a mentira? Quantos de nós já não lutam mais com a omissão? Quantos de nós já não lutam mais com a vaidade? Quantos de nós aqui, com aparência de santidade, erguemos mãos santas, mas, infelizmente, a gente já não luta mais com essas marcas que ofendem a Deus. Então, o Salmo 1 vai dizer: olha, o bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não fica parado lá. Quando o bem-aventurado peca, ele se arrepende imediatamente. Ele sabe que aquilo é uma ofensa a Deus. Ele não traz o pecado no nível horizontal somente. Ele entende que o pecado, todo pecado, ele é uma ofensa a Deus. Por fim, uma outra expressão de pecado, aqui no verso 1 ainda, é a seguinte: ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. E em momento algum, o salmista está dizendo que nós não devemos ir a essas pessoas, que nós não devemos ir ao ímpio, ir ao pecador e ir ao zombador. Mas você está percebendo que quando o salmista está dizendo não se assente na roda dos zombadores, lembra que a gente definiu o zombador como aquele que deliberadamente decidiu se opor a Deus, como aquele que intencionalmente decidiu resistir à obra de Deus, à pregação do Evangelho, ao avanço do reino. Pois bem, o salmista está dizendo: não seja confundido com essas pessoas. Não sente de forma igualitária com eles, da forma que as pessoas não vão distinguir quem é você. Parece um pouco até legalista isso que eu estou falando.
Mas a verdade é que, a fã de nós nos aproximarmos muitas vezes das pessoas, nós estamos sendo confundidos com aqueles que zombam do próprio Deus. Nós estamos, às vezes, em mesas que Deus é escarnecido e nós não nos posicionamos. Sempre que você aproxima de um zombador, você vai com uma missão de ser sal e de ser luz. Você vai com uma missão de salvar alguém que está perdido, não de concordar com ele, não de aplaudir tudo que ele faz, porque isso ofende em primeira instância a Deus. O bem-aventurado, ele não é confundido com aqueles que estão sentados na mesa dos que zombam. O bem-aventurado, ele está próximo dessas pessoas, mas ele está ali como um arauto, ele está ali como um profeta, ele está ali como alguém que tem uma verdade para declarar. Ele está ali depondo contra o pecado, depondo contra a maldade. Amém? O bem-aventurado, ele sabe dessas coisas. O bem-aventurado, ele é feliz, primeiramente, por aquilo que ele evita. Você entendeu? Ele é feliz por aquilo que ele evita. Então, para você ser feliz, você percebe que algumas coisas você precisa evitar. Mas o bem-aventurado, ele também é feliz por aquilo que ele faz. E olha o que diz o verso 2. Ele resiste todas aquelas coisas, mas no verso 2 diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A palavra medita, quando a gente pensa meditar na lei, a gente é lançado para aquela ideia oriental de meditação, que é aquela coisa meio transcendente, sabe? Que você fica ali, né? Tentando acessar lugares meio estranhos. Mas quando a Bíblia está falando de meditação, não tem nada a ver com isso. A palavra que traduz diretamente meditação é como se fosse burburinho, sabe o burburinho? Aquela pessoa que fica falando baixinho. Você já precisou dar uma aula e alguém fica o tempo todo assim, falando junto? É legal, né? Dá vontade da gente abençoar, né? Mas é assim, esse meditar na lei é esse exercício de você ficar pregando a você mesmo as verdades de Deus. É esse exercício de você ficar falando e recontando para você os valores fundamentais da palavra de Deus que vão produzir vida, porque não é só de pão, não é só de alimento fisiológico que eu e você precisamos, mas de fato da palavra que procede da boca de Deus. A gente precisa disso para se manter, a gente precisa disso para acertar o caminho, porque a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Quanto mais eu medito nessa palavra, quanto mais eu rumino ela, eu mastigo ela, mais eu me alimento dela, mais eu sei quem Deus é, mais eu sei quem eu sou. Tem um monte de gente se submetendo a um tratamento da vida que é distante daquilo que Deus deseja para você. Sabia disso? Deus tem sonhos a seu respeito, sonhos esses que são declarados nas Sagradas Escrituras, e muitos deles você nem sequer sabe, porque talvez você saberia me contar todos os episódios do The Chosen, mas talvez você não consegue dedicar o mesmo tempo que você assiste o The Chosen. Eu não estou falando mal do The Chosen, mas eu estou dizendo que o The Chosen é uma perspectiva caricaturada do que a palavra de Deus revela. Não estou falando mal, amém? Ok? Todo mundo está entendendo que eu não estou falando mal do The Chosen, mas estou dizendo que ele não substitui as Sagradas Escrituras. Se a sua leitura bíblica é a partir do The Chosen, mude isso. Amém? Fica a dica. A grande questão é que às vezes nós estamos sucumbindo às ciladas do nosso adversário, porque nós não estamos meditando nas Sagradas Escrituras dia e noite. A questão aqui é todo o tempo. É todo o tempo. O que povoa os teus pensamentos? O que ocupa a tua mente? O que ocupa a maior parte do teu dia? É preocupante, porque o que ocupa a maior parte da nossa mente e do nosso dia são os problemas,
são as nossas conquistas, são os nossos dissabores, são os desacertos. E Deus está dizendo, olha, o bem-aventurado, ele é feliz por aquilo que ele faz. E o que ele faz? Ele medita na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite ele está ali, ele está contando, pregando. Deixa eu contar uma história para você interessante. Sabia esse corpo que você habita? Esse corpo aí, ele, por mais que ele tenha essa aparência agora pianinha, misericordiosa, piedosa, aqui sentado me observando, mas esse corpo assim, ele é ávido para fazer o mal. Ele deseja se satisfazer, sabia disso? Você sabe disso. E a grande questão é que a única forma de nós mantermos esse corpo aí subjugado, ou seja, em controle, é quando nós estamos pregando as verdades do Evangelho, que são poder de Deus para a salvação todo o tempo. Amém? Então, o justo é feliz por aquilo que ele faz. O que ele faz? Medita na lei do Senhor dia e noite. Terceira coisa, o justo também é feliz por aquilo que ele é. Então, ele é feliz por aquilo que ele evita, ele é feliz por aquilo que ele faz, e ele é feliz por aquilo que ele é. Olha o que diz o verso 3 do Salmo 1. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Olha o que ele é. Ele é uma árvore plantada junto a correntes de águas. E olha o que é interessante, você não é uma árvore nativa. Uma árvore nativa nasceu, mas uma árvore plantada teve o cuidado de alguém, teve a intencionalidade de alguém, e tem alguém que cuida. O texto diz que o feliz, o bem-aventurado, é aquele como uma árvore plantada. Amém? Você, como um justo, você é plantado pelo Senhor, cuidado por Ele. Foi o teu Criador que preparou a terra. Foi o teu Criador que escolheu o lugar aonde você fincar suas raízes. E é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente passa a vida inteira dizendo está tudo errado, eu estou no lugar errado, com as pessoas erradas, no ministério errado, fazendo as coisas erradas, e ai meu Deus, e a gente esquece que nós somos como essa árvore, e o nosso Deus é como esse agricultor que escolheu o lugar, que lançou a semente, que tem cuidado da gente, que tem regado, que tem cuidado, que tem feito eu e você crescer. Ele é soberano sobre a sua vida, amém? Olha só, então, a árvore plantada é a clareza de que tem alguém que cuida de você. Mas e não fica por aí, o justo é aquilo, ele é feliz por aquilo que ele é, então ele é uma árvore plantada, mas ele também é plantada junto a águas correntes. O que significa dizer que nós não somos aqueles que nutrimos a nós mesmos. A nossa nutrição não vem do nosso desempenho. A nossa nutrição não vem da nossa performance. É essa corrente de águas que passa, que vem de Deus, que nos nutre, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos mantém vivo, que nos mantém frutificando. O problema é que a gente acha que Deus nos plantou e agora, na força do meu braço, eu avanço. Não, você está plantado junto a correntes de águas, e essas águas nutrem você, mantêm você vivo. Esse é o caminho do bem-aventurado. Em todo o tempo ele sabe que, olha, os ventos estão soprando, mas eu sei quem me sustenta, eu sei quem me alimenta, eu sei de onde vem o meu socorro. Amém? Então, o justo, ele é feliz por aquilo que ele é, e ele está junto às correntes, e ele não nutre a si mesmo, mas ele recebe da fonte de vida que é Deus. Glória a Deus. O texto diz que também ele dá fruto no tempo certo. O justo, o bem-aventurado, não é inconstante. No tempo certo, o fruto vem. Ele não surpreende ninguém. Lembra Jesus quando está caminhando com os discípulos em direção a Jerusalém? E ele passa por uma figueira, e a figueira está lá, cheia de folha. E ele vai naquela figueira procurar um fruto, e a Bíblia diz que ele não encontra. O que ele faz com aquela figueira? Ele, uau, que bonita, você me enganou. Foi isso que ele fez? A Bíblia diz que ele amaldiçoou aquela figueira. Eles vão, quando eles voltam,
Os discípulos olham e veem a figueira seca. E eles dizem, uau! Quando a gente olha para um contexto como esse, muitos de nós são como essas figueiras secas. Ou que ainda não estão secas. Tem aparência, tem folha, mas não tem fruto. Está dizendo que o bem-aventurado, o justo, a vereda do justo, é daquele que ele é constante. No tempo certo, ele não surpreende ninguém, o fruto vem. O fruto vem. O bem-aventurado, ele é constante. As instabilidades da vida não produzem instabilidade nele. Você está entendendo? As instabilidades da vida, as instabilidades dos relacionamentos, as instabilidades da sociedade, as instabilidades profissionais, financeiras, não produzem instabilidade na sua fé. Você concorda? Amém? O texto está dizendo que no tempo certo, ele dá fruto. As coisas podem estar bagunçadas, mas no tempo certo, ele dá o fruto. E por fim, o texto diz que as folhas não murcham, não secam. E aqui parece que a gente olha para um texto como esse e a gente pensa, o salmista errou, porque primeiro vem as folhas, depois vem o fruto. Mas o que talvez nós estamos aprendendo aqui é justamente isso. O justo que tem as suas folhas que não secam, ele literalmente, ele não vive de aparência. Quando as folhas estão verdes e bonitas, ele já deu o fruto. A verdade é que ele dá o fruto e não anuncia isso nos quatro ventos. O bem-aventurado não é aquele que está todo o tempo se recomendando e dizendo, olha como eu sou bom, olha como eu sei fazer, olha como eu sou produtivo, olha como eu sou frutífero. Ele dá o fruto. E as folhas estão sempre verdes. As pessoas quando olham para ele, cadê o fruto? Não, ele já deu o fruto. Ele foi produtivo no tempo certo. Ele não está refém de aparência. Vamos ser honestos, gente. Quantos de nós aqui, talvez hoje, estamos aqui e grande parte da nossa vida está sustentada por aparências? Quantos casamentos fragmentados estão aqui? Quantos pais e mães estão vivendo crises familiares extraordinárias aqui? E a gente está falando de um auditório, sei lá, com 150 pessoas. Muito pouco. Tu imagina isso num nível na cidade de Pelotas, no bairro Areal, no Rio Grande do Sul. Nós somos forjados, ou pelo menos convidados dia após dia para vivermos de aparência. Agora, o bem-aventurado, ele não vive de aparência. Ele dá o fruto no tempo certo. E quando ele revela que ele é produtivo, é porque ele já foi produtivo. Amém? E o verso 13 encerra dizendo, tudo que ele faz, prosperará. E ele diz que tudo prosperará não é porque ele sabe a chave que faz as coisas prosperarem. Tem disso, né? A chave da prosperidade, a chave disso, os 3 passos para isso, as 3 pedrinhas maravilhosas para tal coisa. E aí tem um monte de... Não tem nada disso. A grande questão é que o justo, ele é governado pelo céu. O céu não tem crise, irmão. No céu não tem problema financeiro, no céu não tem problema político, no céu não tem problema social. Quando nós somos governados pela terra, a terra é marcada por problemas. Agora o céu, se você é governado pelas leis do alto, se você é governado pelas leis de Deus, se você é governado pelo seu Criador, lá não há crise. E por isso você prospera em tudo que faz. Quando você está fazendo alguma coisa e aquilo parece prejuízo, se você é governado pelo céu, tudo bem. No outro lado, aquilo ali vai dar um resultado. No outro lado, aquilo ali vai se revelar próspero. Há uma convicção no coração do justo de que tudo que ele faz prospera, porque ele sabe que quem governa ele é o Deus que vê todas as coisas em todo o tempo, sobre todas as eras. Amém? Beleza. Gastamos 30 minutos apresentando um review do caminho, da vereda, do justo, do caminho bem-aventurado. Eu quero gastar no máximo 5 minutos falando
fazendo um review da vereda do ímpio. Olha o que diz o verso 4. O verso 4 diz, e é interessante que o salmista, nos primeiros 3 versos, ele fala da vereda do bem-aventurado, os outros 3 versos ele vai falar dos ímpios. E elas são opostas, literalmente opostas. Mas olha o que diz o verso 4. Os ímpios, eles não têm estabilidade. Eles são instáveis. Você conhece alguém instável? Olha o que diz o verso 4. Não é assim com os ímpios. Ou seja, não é como é com os justos. É diferente. Não é assim com os ímpios. Eles são como palha que o vento dispersa. A referência aqui, quando a gente fala de palha, a gente pensa naqueles, né, por conta da nossa planície aqui, a gente pensa naqueles galhos que os passarinhos fazem ninho, né? Mas a palha aqui é a casca do trigo. Literalmente, tá? A palavra que traduz aqui é a casca do trigo. E qual é a referência que o salmista está fazendo? Quando eles iam peneirar o trigo, eles iam para um lugar de vento, com as peneiras, e eles começavam a peneirar o trigo, sim. E quando eles jogam o trigo para cima, o vento sopra e a casca vai embora. Assim é o ímpio. Não tem paradeiro. O justo, ele é como uma árvore plantada, ele tem raiz. O vento sopra e ele está firme. Os desafios vêm e ele está enraizado. O ímpio é aquele que o vento sopra e sabe-se lá aonde aquilo vai dar. Ele é como palha. A casca do trigo, ela tem uma excelente função. A função da casca do trigo ou da casca dos grãos, é aquecer caldeiras. Hoje, na nossa geração, a casca desses cereais é usada para aquecer caldeiras, para fogo, para ser queimado. Não tem outro propósito. O ímpio é como essa palha, como essa casca. E ele está apresentando aqui, olha, o ímpio não tem estabilidade. Se o trabalho está mal, ele está mal. Se a família está mal, ele está mal. Se a sociedade está mal, ele está mal. Se o pneu do carro furou, ele, meu Deus, o pneu furou. E se a igreja está passando por um vento, meu Deus, eu vou morrer porque perdi Jesus. Se o pastor mudou, meu Deus, perdi Jesus. Não, para aí, não é estável. O ímpio, diz o texto no verso 5, que eles serão condenados no juízo. Eles temem o juízo. Olha o que diz o verso 5. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento. Não prevalecerão no julgamento. O ímpio, ele teme a morte. Ele teme o juízo. O ímpio teme o porvir. Como é o seu coração diante da morte? Como é? Como é que você se relaciona com o inexplicado? Com aquilo que não é planejado? Como é a sua relação com isso? Porque o ímpio, está dizendo o texto, que ele teme o juízo. O ímpio aqui, ele não vai prevalecer no julgamento. Ele vai ser achado em falta. Vai faltar alguma coisa para ele. E ele não entra. Está dizendo também que no verso, ainda no verso 5, que os ímpios, eles serão banidos da Assembleia dos Salvos. Lembre que eu estou fazendo um review, então eu falei, primeiro, da vida bem-aventurada, amém? E agora eu estou falando que a Bíblia está apresentando dessa vida do ímpio. E ele está dizendo, olha, não adianta, se você optar pelo caminho do ímpio, o ímpio ele vai ser tirado da Assembleia dos Justos. Aquele que não considera Deus nas suas escolhas, ele não pode desejar viver Deus com a sua eternidade. Aquele que Deus não entra na equação da sua vida, aquele que Deus não é, literalmente, a pedra que te faz parar, Deus também não vai ser a pedra que vai te sustentar na eternidade. Então está dizendo, o ímpio, ele não vai participar da Assembleia dos Salvos. O ímpio, na eternidade, ele vai perecer. Volta para o que é a palha.
Nessa noite a gente fez um review dessas duas vidas. Ficou fácil escolher assim, né? Nenhum amém. Mas eu acho que ficou fácil escolher assim. O caminho que nós escolhemos conscientemente é a vereda do bem-aventurado. Só que quando a gente começa a olhar para a história do bem-aventurado, existe uma ação. Enquanto o caminho do ímpio, ele é um caminho passivo, só de existência. Se você quer viver a vereda do justo, se você quer viver uma verdadeira felicidade, você precisa se comprometer com algumas coisas. Você vai precisar entender coisas que você precisa evitar na sua vida. Você vai ter que começar a elencar essas coisas e lutar contra elas. Você vai precisar cada vez mais entender o que você tem que fazer. Você tem que meditar na lei do Senhor, mas muito mais do que só meditar na lei do Senhor, você tem que viver essa lei dia e noite. Você tem que ser aquilo que Deus chamou você para ser. E você tem que confiar naquilo que você é. Porque o que você não é por conta dos teus méritos. Você não é uma árvore plantada porque você é bom e você foi a melhor semente do saquitel de sementes que Deus tinha. Não. Você é bom porque Ele transbordou em amor, em graça, e Ele escolheu você e plantou você, por sua total soberania, por seu total amor. Então não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Você não é uma árvore plantada porque você é de uma espécie única, inigualável, não, mas porque Deus soberanamente olhou para você e, a despeito de tudo que nós cogitamos, Ele olhou para você e te amou. E escolheu plantar você. Escolheu colocar você perto de fontes de águas para você viver, crescer, florescer. Não viver de aparência. Mas Deus fez. Foi Ele. E eu e você precisamos nessa noite entender que esse review, muito mais do que uma escolha a fazer, é uma realidade existente. É algo que Deus já construiu. E eu quero desafiar você a viver debaixo dessa realidade do bem-aventurado. Não se permita nada menos do que isso. Não se permita nada menos do que isso. Porque quando nós escolhemos a distância disso, não é simplesmente que nós estamos escolhendo uma vida mais dificultosa, mas nós estamos rejeitando o amor inigualável do Senhor. A redenção, a obra da cruz, aconteceu. Amém? Você está sendo salvo dia após dia? Sim. Mas Cristo já foi pregado no madeiro por você, por mim. As sementes já foram lançadas à terra. Já fomos plantados. E o que importa hoje é vivermos de acordo com aquilo que Deus já fez e está fazendo em nós. Eu quero desafiar você a, consciente de que Deus te chamou para uma vida bem-aventurada, você se submeter a esses passos e você ser muito mais criterioso naquilo que você rejeita. Você ser muito mais criterioso naquilo que você faz. E você ser muito mais criterioso naquilo que você é. Tem gente que é árvore, mas se permite ser tratado como palha, como casca. É inconstante. É a noite de você se submeter àquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Ele não quer você cocheando entre dois caminhos. Amém? Você pode ficar de pé?
Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração? Começamos esse culto, Senhor, na certeza de que o Senhor está aqui. De novo, não é por qualquer sensação. A nossa vida não é um ímpeto sensorial, não é por aquilo que nós sentimos, mas é por aquilo que nós cremos. Nós cremos que a Tua palavra é verdade, é vida e alimento. E nós cremos que a Tua palavra, quando diz que quando nós nos reunimos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Nós cremos que esse lugar, ele é repleto da Tua presença. Nós cremos, Deus, que o Senhor está aqui contemplando cada coração. Nós cremos que o Senhor, aquele que começou uma boa obra em nós, está trabalhando nas nossas vidas. Nós confiamos nisso. Nós sabemos que a nossa noite aqui não é simplesmente algo que nós estamos entregando religiosamente, mas é fruto de uma vida devocional, é fruto de uma vida piedosa, é fruto de convicções claras em quem o Senhor é. Nós te pedimos nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais e com mais consciência caminharmos na vereda do bem-aventurado. Queremos ser felizes, não de acordo com aquilo que o mundo propõe como felicidade, mas de acordo com aquilo que a Tua palavra nos apresenta. A nossa felicidade, Deus, nós não queremos que ela seja como uma brisa que sopra o vento e ela se desfaz. Mas nós queremos, Deus, como aquela árvore que é plantada, queremos estar firmes, inconstantes, enraizados em Ti. Nessa noite eu sei, Senhor, que pessoas aqui estão se percebendo muito mais no caminho dos ímpios do que na vereda do justo. E se nós estamos falando e pregando essa mensagem nessa noite, é porque as portas da graça ainda estão abertas. É porque ainda há oportunidade de arrependimento. É porque o Espírito Santo de Deus ainda está convencendo o pecador dos seus pecados. E nessa noite, Deus, é noite de arrependimento. Deus, eu oro nessa hora, que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar em cada coração, produzindo arrependimento. Aquele que tem paralisado no caminho do pecador, aquele que tem andado debaixo do conselho dos ímpios, aquele que já não consegue ser mais distinguido daquele que ofende, do escarnecedor. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, traga arrependimento. Traga arrependimento. Espírito Santo, só o Senhor pode. De dentro para fora, o Senhor pode produzir mudança. É o Senhor que pode fazer com que aquele que se assenta à mesa do escarnecedor tenha um momento de tristeza pelo seu pecado e se arrependa genuinamente diante de Ti. É o Senhor que pode fazer com aquele que está parado no pecado, que está ancorado no pecado, que está residindo no pecado, ele nessa noite se levante e diga: não, o pecado precisa ser só um acidente de percurso na minha vida, não uma escolha deliberada. Então nessa noite eu rejeito o pecado, porque eu creio e confio no meu Salvador. Vai, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Precisamos que seja produzido arrependimento no coração daquele que tem tido as suas escolhas orientadas pelo conselho dos ímpios. Aqueles cuja Deus não faz a menor diferença. Nós te pedimos nessa hora, vai produzindo arrependimento. Em nome de Jesus Cristo.